Que a paz de Deus esteja conosco. Bom dia, nossos amigos internautas que nos acompanham todas as terças-feiras. Bom dia também àqueles que chegam aqui para nos acompanhar pela primeira vez. Que o nosso dia seja um dia de paz e de luz. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Reportagens de Além Túmulo, temos o capítulo 15, que se intitula A Grande Surpresa. E o personagem dessa crônica de hoje, ele se chama Léo Marcondes. Léo Marcondes era um grande comerciante que viveu no Rio de Janeiro no final do século XIX. Então, ele era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, mas ele era personalista, materialista, não agradecia essa oportunidade de reencarnação, não valorizava, essa dádiva dada por Deus, ele não valorizava essa oportunidade de reencarnação, ele debochava das religiões, dos filósofos, debochava até de Deus, nosso Criador, e culpava a Terra por todas as suas desventuras. Imagine a Terra, o planeta Terra era o culpado de todas as desventuras de Léo Marcondes. Então, eu pulei um pouco porque os textos agora estão vindo muito grandes, né? Então, isso que eu resumi aí é a primeira parte, eu acho que mais um pouco. E aí ele culpava a Terra, né, por todas as suas desventuras. E aí ele dizia, valores da Terra, onde o desgraçado que poderia manter a perigosa ilusão não tivesse qualquer dúvida, se existisse um Criador, e acentuava essas palavras ironicamente, deveria ser expulso da natureza. Então observe que ele não crê na existência de Deus, ele diz aqui muito claramente que se existisse um Criador, que esse Criador deveria ser expulso da natureza. Quem viam na humanidade infeliz, senão loucura, desolação e sombra impenetrável? Tudo caminha para a morte, era o que ele dizia. Aqui na Terra, tudo caminha para a morte e para a extinção. As flores apodrecidas disfarçam os túmulos, que escarnecem da esperança mais pura. A carne moça era a fantasia ocupando caveiras de amanhã, nos mais belos rostos. Se todo mundo que anda nos fazendo reorganização facial, harmonização facial, ouvisse essa frase, Nossa Senhora, a carne moça era a fantasia ocultando caveiras de amanhã nos mais belos rostos. Vemos cadáveres em toda parte. Raia o dia para transformar-se em noite. Cresce a árvore por sepultar-se na terra, ou para queimar-se em terrível desolação. Que é nosso destino, senão a cópia burlesca desses movimentos viciosos e destruidores? Que seria a alegria humana, senão a luz frágil que se apaga no vendaval das trevas? E que seria a existência, senão jornada angustiosa para o continente de cinzas sepulcrais? Então, diante desses questionamentos todos, a gente vê que ele não tem um amor pelo planeta, ele desconfia da existência de Deus, para ele tudo morre, tudo se destrói, tudo se acaba.
sim, as coisas se acabam, as coisas perdem a sua vitalidade, mas não significa que perder a vitalidade não seja reaproveitado numa outra situação. Por exemplo, animais que morrem, plantas que morrem, se transformam em energia para alimentar outros vegetais, alimentar outros animais. Então a cadeia alimentar, ela não para. E ele não entendia isso, ele não tinha esse conhecimento da cadeia alimentar. Para ele tudo era a morte, nada tinha sentido. Era inútil qualquer esforço por subtraí-lo de semelhante estado mental. Então, qualquer esforço, qualquer conselho, qualquer teoria, nada disso tirava ele desse estado mental. Léo reduzia-se à condição de cego voluntário. Né? Ele era um cego que não queria ver toda a beleza da natureza, não queria ver toda a beleza da criação, toda a beleza da vida, ele não queria ver. Ele era um cego voluntário, segregado em sombras, apesar da alvorada permanente de luz. Apesar de toda a luz que a rodeava e que está em volta de nós, Léo não enxergava essa luz. Desprevenido de socorro íntimo, em vista da situação de miséria moral a que se votara, num momento de excitação profunda, cometeu incompreensível homicídio, eliminando o antigo companheiro de infância. Aí a gente vê o que leva uma pessoa no desequilíbrio, né? Na falta de fé, na falta da crença em Deus. Então, como tudo para ele acabava em morte, nada tinha sentido, nada servia para nada, acabou no momento de loucura, tirando a vida do seu amigo de infância. E o pior é que, dominado de cegueira fatal, não resistiu ao remorso incoercível e suicidou-se pouco tempo depois. Então é isso que aconteceu com Léo. Essa falta de fé, essa falta de crença, essa falta de amor, essa falta de ouvir os conselhos, né? Nada disso fez com que ele se modificasse esse estado de descrença, se tornando um cego voluntário. A cegueira dele foi tanta que ele acabou tirando a vida do amigo de infância, e por ter cometido esse ato de tirar a vida do amigo de infância, ele acabou tirando a sua própria vida. Anos amargosos e escuros abateram-se-lhe sobre o espírito desventurado. Embalde chamava familiares queridos, invocando auxílio espiritual. Tinha a impressão de neblinas geladas cercando-lhe o caminho no meio de trevas indevassáveis, caindo, caindo, caindo sempre. Então, nesses anos todos amargosos, ele chamava pelos familiares, coisa que ele não acreditava, coisa que ele não valorizava, invocando o auxílio espiritual. Mas como ele era um suicida, ele relembrava sempre aquele momento trágico, né? E aí ele se via envolvido nessas neblinas geladas, que o texto não diz como foi que ele se suicidou, mas a gente imagina que tenha se jogado de algum lugar, porque ele sente aquela sensação ainda de que está caindo, caindo, caindo. Quando a pessoa... Está aberto o portão? Está aberto. Quando a pessoa se suicida, aquele ato vai sendo incrustado na memória daquela pessoa que se suicidou. Se joga de algum lugar, se joga embaixo de um carro, alguma coisa, se joga de um penhasco,
Então tem essa sensação de Léo que está caindo, caindo, caindo. Outros que dão um tiro no ouvido têm aquela sensação de que se ele se vê todo ensanguentado, o ouvido escorrendo sangue. Então é assim uma coisa muito tenebrosa, gente. No círculo de angústias em que se via algemado, recordava a terra, experimentando revolta infinita. Então, novamente, ele culpa a terra pelas revoltas dele, pelos comportamentos inadequados dele, tudo era a terra. Atribuía ao planeta a causa de todos os fracassos, a fonte de todas as amarguras. Na sua desdita, jamais pôde, entretanto, esquecer a esposa, alma simples e generosa, inteiramente consagrada ao bem-estar dele nos mínimos incidentes da jornada humana. Então, assim, a gente, em muitas situações, a gente não assume os nossos erros, a gente não assume os nossos fracassos, a gente não assume os nossos desequilíbrios e acaba procurando um responsável por esses atos da gente, por esses desequilíbrios. E no caso de Léo, ele achava que a terra era que era culpada de tudo isso, que ele não conseguia se equilibrar, que ele não conseguia fazer. Então, ele sente, a esposa dele era uma pessoa generosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que respeitava a religião, era inteiramente consagrada ao bem-estar dele, nos mínimos incidentes da jornada humana. Então, ele tinha essa pessoa amorosa que cuidava dele, mas nem assim ele mudava a sua forma de pensar e de agir. Lembrava-lhe a figura humilde e meiga, com verdadeiros transportes de amor e reconhecimento. É isso, né? Muitas vezes, quando a gente está ali na vivência, quando a gente está ali naquela relação, a gente não dá valor. Agora, depois que a gente parte para o mundo espiritual e que a gente começa a ter uma nova visão das coisas, aí a gente começa a valorizar aquela pessoa que estava ao nosso lado, nos dando amor, nos dando carinho, fazendo todos os movimentos para que a gente vivesse bem. Então a gente não dá valor. E agora é que ele está reconhecendo o valor que a esposa dele tinha. Como se a mente dele estivesse ampliando. Como se a mente estivesse ampliando. Também foram muitos anos, né? Anos tenebrosos, como diz o texto. Essa recordação se convertera na única estrela a brilhar no abismo de sombras indefiníveis. Era a única lembrança que dava algum alento a ele, era a da esposa. Mais de 50 anos assim decorreram, de padecimentos incalculáveis, quando o mísero foi convidado a reorganizar caminhos referentes ao futuro. Então, ele passou esses anos todos, né, mais de 50 anos, e agora ele foi resgatado pela espiritualidade para poder ele sair daquela situação que ele se encontrava, porque já estava mais de 50 anos que ele estava ali sem admitir, sem apresentar nenhum progresso. Ele lembrava da esposa, mas era só isso, ele só lembrava. Só queria que ela estivesse por perto, porque ela era uma alma nobre, mas não fazia mais do que isso. Então, ele agora está sendo convidado para ir para uma conversa com o mentor, para poder ele entender a situação em que ele se encontra, entender toda a passagem dele na Terra e para poder ele ter uma nova oportunidade de reencarnação. Enfrentando o sábio instrutor que o atendia afetuoso, o infeliz reclamava angustiado.
Conscientemente, devo dizer que nunca fui homem perverso. A terra, todavia, deprimiu-me e inutilizou minhas forças, com fatalidades tremendas e passagens tenebrosas. Olha a consciência dele, né? Ainda dando culpa, né? Pois é. Aí o mentor dele, né, fala, Emmanuel fala, né, com atitude: cala-te, amigo. Observou a entidade generosa. A queixa no serviço divino nem sempre será rogativa honesta, né? Porque muitas vezes, mesmo aqui na Terra, a gente se queixa, se lamenta, xinga a Deus, mas a gente não toma nenhuma atitude de se melhorar, nenhuma atitude de evoluir, nenhuma atitude de rever os nossos equívocos e procurar agir de forma diferente. Então o mentor dele está chamando a atenção dele para isso. A queixa no serviço divino nem sempre será rogativa honesta. Por vezes, não passa de manifestações de revolta ou indolência de nossa escassa compreensão do dever sagrado, né? A gente não tem, ou a gente se revolta com a vida, ou a gente não tem compreensão, porque a gente não tem compreensão do dever sagrado, do que Deus nos proporciona, do que Deus nos traz, do que Deus nos oferece: vida, inteligência, né? Compreensão, amor, tudo isso Deus nos traz, mas a gente, muitas vezes, a gente não tem compreensão dessa oferta de Deus. Então o mentor diz a ele: aqui estou para atender-te à face do povo. Aqui estou para atender-te nas necessidades futuras. Aí ele diz: abomino a terra, soluçou o desventurado. Aí o mentor fala: esclarece teus projetos quanto às oportunidades futuras. Não nos percamos em lamentos ou palavras ociosas. Após meditar longos minutos, Léo interrogou hesitante: magnânimo instrutor, poderei reencontrar a inovidável companheira de luta? Aí o mentor responde: por que não? Deus nunca nos fechou a porta da bondade infinita. Oh, gemeu o infeliz, quase esmagado por um raio de júbilo. Ele ficou muito feliz dele poder encontrar a esposa dele. Então ele pede: concedei-me a possibilidade de procurá-la no paraíso, que terá merecido pela imensa virtude. Dai-me a aventura de esquecer por momentos os quadros escuros da terra, a fim de acariciar a ideia do reencontro. Em que estrela maravilhosa permanecerá minha santa? Né? Porque onde é que anda essa santa que era a esposa dele e que ele agora sente falta e quer reencontrar? O venerável orientador contemplou benigno e explicou intencionalmente: tua companheira se encontra numa escola de esperança. Informai-me relativamente às grandezas dessa paragem sublime. Poderei penetrar-lhe as estradas formosas? Depois de um gesto afirmativo, que o desventurado recebeu com transporte de alegria, continuou bondoso o mentor. Então ele agora quer ver aonde é que a esposa está e o que é essa escola, né? Trata-se de primorosa região de esperança, onde nosso Pai tudo preparou, facilitando a edificação das criaturas. Dias deslumbrantes enfeitam-me continentes e mares, repleto de vida sublime e vitoriosa.
Árvores amigas lá estendem seus ramos pejados de frutos, suculentos e saborosos. Água divina corre gratuitamente de mananciais cantantes. E na atmosfera embaladora, a claridade e a melodia não encontram obstáculos. Então, olha que planeta maravilhoso, né? Que ele tinha e que ele não percebeu e que agora o mentor está descrevendo para ele. Lá reveste a alma de fluidos adequados ao trabalho, qual operário ao receber o traje de serviço, segundo as próprias necessidades, sem preocupação de retribuir a mão dadivosa e culta que lhe concede o benefício. Então, Deus nos oferece a oportunidade de reencarnação, segundo as nossas próprias necessidades. Tudo que a gente vem, que a gente passa aqui, é porque a gente precisa passar. É de acordo com as nossas próprias necessidades. E aí ele diz, sem preocupação de retribuir a mão dadivosa. Deus não pede que a gente devolva, né, aquilo que ele nos franqueou. Ele não pede que a gente devolva inteligência, amor, essas coisas. Ele não pede, ele pede apenas que a gente distribua com os nossos irmãos. Então, no aprendizado de todos os dias, ele ainda continua descrevendo a terra. Ouvem-se risos infantis, observam-se esperanças da juventude, recebem-se bênçãos de anciãos, coroados de alvinitentes lírios. São manifestações sagradas de companheiros que ali permanecem, prosseguindo na grande romagem para Deus, cada qual representando nota de amor e trabalho no cântico universal. Então, as pessoas que estão ali, elas já apresentam essas manifestações sagradas. Tem a juventude, tem as crianças, tem os idosos já de cabelos brancos, cada qual representando a nota de amor no trabalho, né? E no cântico universal. Em razão da pausa mais ou menos longa que o mentor interpusera nas considerações, Marcondes, enlevado, solicitou a demonstrar novo brilho nos olhos. Falai ainda desse plano prodigioso. Aí o mentor continua. As noites nessa esfera, continuou o benfeitor, são cariciosas estações destinadas à prece e ao repouso. Astros luminosos povoam o céu, chamando os espíritos a meditações divinas. Constelações fulgurantes passam no infinito em sublime silêncio. Luzes brandas dão novo colorido às paisagens. Ainda há por lá pobres e sofredores, pois que se trata de uma escola de esperança. Ninguém, contudo, está abandonado por Deus, que manda distribuir as lições segundo as necessidades dos filhos bem-amados. Então, ninguém ali está abandonado na terra, todo mundo recebe as orientações, como a gente viu no texto passado, mesmo dormindo, a gente recebe as orientações dos mentores para que a gente não esqueça do que a gente planejou no mundo espiritual para vir cumprir aqui na Terra. Então, tudo ali é promessa de vida, caminhos de realização, oportunidades sacrossantas. Benfeitor inesquecível, rogou Léo Marcondes, agora sem lágrimas. Poderei ao menos visitar esse plano divino? E o mentor responde, não somente visitá-lo, como também procurar a companheira em seus caminhos e unir-se novamente a ela, no trabalho de Deus, na elevação e resgate justo. Esclareceu o instrutor, mostrando carinhoso sorriso. O mísero não sabia traduzir o próprio júbilo. Tomando-lhe a destra, o amigo espiritual guiou-o
carinhosamente através de sombras e abismos. Daí a algum tempo divisaram larga esfera, que, embora sem claridade própria, se movimentava no oceano de luz. A essa altura, Marcondes prorrompeu em gritos de alegria. Salve, planeta celeste, santuário de vida, celeiro de bênçãos de Jesus. Olha como ele está mudando a face dele e o conceito dele, né? Embora ele não soubesse ainda onde estava. Definiste com sabedoria, acrescentou o mentor sorridente. Mais alguns minutos e penetraram numa alegre cidade bulhenta. Observou o pobre Léo que o local não lhe era de todo desconhecido. Os morros, o casario, o mar, identificavam a paisagem. Desapontado, hesitante, premiu a mão do generoso amigo e indagou: será que estamos na Terra? Não é esta a cidade do Rio de Janeiro? Justamente. Então o mentor levou ele exatamente para onde ele morava, exatamente para aquele local que ele não dava o menor valor, que tudo ali caminhava para a morte. Ele agora está embevecido com esse planeta que ele nunca enxergou de uma outra forma. Nunca observei antes tanta magnificência e beleza, de verdade, ele nunca enxergou. Aí o mentor diz a ele: eu bem sabia, disse o mentor bondosamente, mas é que nunca procuraste a escola de esperança que o Pai oferece às criaturas nesse plano. Escutaste os filósofos pessimistas, mas foste surdo aos cânticos da vida. Quantas vezes a gente não age assim, né? Os nossos amigos espirituais estão nos orientando, nos alertando. E quantas vezes a gente fecha os olhos e a gente não quer enxergar aquilo que está sendo dito. Ele escutou os filósofos pessimistas, por isso ele tinha também todo aquele pessimismo em relação à Terra. Mas foi surdo aos cânticos da vida, ele não atentou para a paisagem, ele não atentou para a beleza dos mares. Gente, a imagem de um mar eu acho maravilhosa, repousante. A gente chega ali olhando aquele marzão lindo, tem beleza maior que isso, né? Então, ele não valorizava isso, ele não via nada disso. Ele foi surdo aos cânticos da vida. Observaste as letras envenenadas que embriagam o cérebro dos homens de teorias aviltantes, mas foste cego ao traço das charruas no solo. Então, ele não enxergava também os passos daquelas pessoas que trabalhavam em função do bem. Nada disso ele dava valor, nada disso era importante para ele. A força de viver na contemplação dos defeitos e cicatrizes do próximo, nada mais visto em torno do coração, além de ruínas e trevas. Deus, porém, é infinitamente bom e te concede nova oportunidade de elevação no caminho da vida. Outras experiências te aguardam nos dias vindouros. Renascerás no mesmo lugar onde levantaste. Então ele vai partir para uma nova encarnação e ele vai viver novamente no Rio de Janeiro, onde ele viveu e onde ele não enxergou nada do que ele está percebendo agora com a descrição do mentor. Renascerás no mesmo lugar onde levantaste inadvertidamente o braço homicida. No mesmo lugar em que ele matou aquele amigo dele de infância, ele agora vai viver nesse mesmo ambiente, né? Transforma as algemas pesadas em laços de amor. Então, olha o que o mentor dele está orientando. As algemas pesadas que você carregou quando matou o seu amigo de infância e quando se suicidou, transforme tudo isso em laços de amor, né? Espalhe amor pela terra, você vai ter uma oportunidade de vivência na terra, espalhe amor,
de amor, de carinho. Procura a companheira abnegada que te seguirá os passos amorosamente na senda redentora. Então, a esposa dele, por ser uma alma nobre, então ela vai seguir os passos dele, né? Deve ser dos espíritos protetores dele que vai aconselhando, que vai orientando enquanto ele dorme, vai fazendo ele lembrar do compromisso que ele assumiu nessa nova encarnação. Então ela vai ser uma mentora espiritual dele. Não olhes para trás, acenda a lâmpada generosa da fé e não temas o assédio das sombras. A gente costuma ficar relembrando aquilo que não foi bom, mas ele está dizendo, não olhe para trás, é uma nova oportunidade de vida, não olhe para trás, acenda a lâmpada generosa da fé e não temas o assédio das sombras, né? Tenha fé e não tenha medo das sombras, porque você agora pode viver na luz. Enquanto o interpelado o observava reconhecidamente, surpreendido e silencioso, o magnânimo instrutor concluiu, batendo-lhe afetuosamente no ombro. Vai, Marcondes, recomeça a viagem. Toma novamente o vagão da experiência humana, mas não atires o corpo pela janela do comboio em movimento e espera, resignado, a estação do destino. Então, Marconi vai partir para uma nova experiência terrena, uma nova encarnação. Então, ele recomeça essa viagem, né? Mas o que é que o mentor dele está lembrando para ele, chamando a atenção dele? Ele novamente vai ter esse vagão, né? O trem vai passar, ele vai pegar esse trem novamente, o trem é a nova encarnação, né? Vai pegar esse novo trem, mas ele está dizendo, não atire o corpo pela janela, não se mate, como você fez na encarnação passada. Espere resignado a estação do destino. Espere de resignado para cumprir o seu destino. O ex-comerciante agradeceu num gesto mudo, enquanto o mentor solícito voltava às esferas elevadas. Então, o mentor já deu todas as instruções, já deixou ele e Léo agora está entregue em outras mãos. Léo Marcondes era conduzido por outras mãos a uma singela choupana, modestamente erguida num dos bairros mais pobres. Então, ele que era um comerciante forte, que tinha uma vida financeira boa, mas que não valorizou nada do que ele tinha. Então agora ele vai ter uma nova oportunidade de reencarnação, mas ele vai viver num bairro muito pobre, ele vai viver numa choupana modesta, para ele aprender a dar valor às coisas que ele tinha, porque ele era muito materialista. Então agora ele precisa viver sem valorizar todo esse material de vida que ele achou que era o importante. Então, essa é a história de Léo. Qual é a grande surpresa que Léo teve? A grande surpresa que Léo teve é que ele não conhecia a Terra. Ele culpava a Terra por tudo de ruim que acontecia com ele. Mas quando o mentor mostra para ele essa nova visão da Terra, para ele é uma grande surpresa. Isso me lembrou aquela história de um senhor, de um homem que vai vender um sítio porque o sítio está isso, o sítio é ruim, o sítio é feio, isso é aquilo. Quando o carinha que vai vender o sítio mostra para ele o texto que ele escreveu daquele sítio, que ele olha e que vê aquilo maravilhoso, ele diz, não quero mais vender. Então é isso aí que acontece com Léo, né? Ele não quis mais vender o sítio porque ele não enxergava as belezas que o sítio tinha e que trazia. Léo também não enxergava as belezas da terra
e por isso ele tinha esses comportamentos desagradáveis, desacreditados. Muito obrigada por me ouvir, muito obrigada a todos, aos internautas, aos irmãos que se fazem aqui presentes. E na próxima semana mais uma crônica de reportagem do Além Túmulo que se chama Caridade e Desenvolvimento, que será apresentada pela nossa irmã Rita Vaz. Muita paz a todos. Bom dia.